Muito bom dia a todas e a todos. Cabe-me a honrosa função de representar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, e de presidir a esta sessão de apresentação do Dicionário As Mulheres e a Unidade Europeia e de lhes dar as boas-vindas à Casa da Democracia, à vossa casa. Sejam, portanto, bem-vindos e bem-vindas. Uma saudação especial para a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e também para o meu colega Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, Luís Capolas Santos, para também a Sra. Presidente da SIG, em representação da Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade de Género, Rosa Monteiro, e, obviamente, cumprimentar e felicitar as coordenadoras deste dicionário, as professoras Isabel Baltazar, Alice Cunha e Isabel Lousada. Sejam, portanto, bem-vindos, os meus cumprimentos. Porque um livro nunca é uma obra, nunca é um trabalho exclusivamente individual, e este é, assumidamente, um trabalho coletivo. Permitam-me também que felicite as autoras e os autores dos diferentes textos. O Dicionário As Mulheres e a Unidade Europeia tem o justíssimo e ambicioso objetivo de dar visibilidade às mulheres que foram determinantes na construção de uma Europa unida, no ideal da paz e baseada na cooperação e na solidariedade. Vem, portanto, preencher uma lacuna e, do meu ponto de vista, reparar uma injustiça de gerações. Os pais fundadores do projeto europeu são conhecidos. Os nomes de Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide Gaspari, Altiero Spinelli, Paul-Henri Spaak estão gravados na pedra, consagrados em livros, documentários e filmes, deram nomes a ruas, edifícios e salas, são estudados em centros de investigação, universidades e institutos. São lembrados e celebrados. E as mães fundadoras da Europa? Será que sem o idealismo, a força e a determinação de Ursula Hirschmann, Louise Weiss, Anna Lindh, Hannah Arendt, Fausta de Monde, Simone Weil e tantas outras mulheres do passado e do presente, algumas delas ausentes deste dicionário? Será que sem elas o projeto europeu teria seguido o rumo que lhe granjeou respeito e confiança de todo o mundo? Quem viu o documentário Um Mundo Novo, transmitido pela RTP há não muito tempo, percebeu que Ursula Hirschmann foi muito mais que a mulher de Spinelli. Sem a sua coragem, nunca o manifesto de Ventotene, por uma Europa livre e unida, teria chegado a bom porto. Sem Louise Weiss, teríamos porventura uma Europa sem alma, desprovida da sua dimensão cultural e mais distante dos cidadãos. E que dizer de Anna Lindh, que foi assassinada em campanha pelo seu sonho europeu? Sem a lucidez e a determinação de Hannah Arendt, mais dificilmente chegaríamos a uma Europa de direitos, liberdades e garantias. Será que sem a ambição e o apelo de Fausta Desorme, Laval, eu continuo a falar de Fausta Desorme, porque tive o privilégio de a conhecer pessoalmente quando desempenhei a função de Presidente das Mulheres Autarcas Europeias, das eleitas locais e regionais da Europa. Portanto, sem o apelo dela, vota por uma mulher, provavelmente não teríamos tido Simone Weil como primeira Presidente do Parlamento Europeu, democraticamente eleita em 1979. E sem Angela Merkel, teríamos chegado até aqui?
e o que tantas e tantos lutaram para aqui chegarmos. Embora ausentes do dicionário, não posso deixar de referir as mulheres a quem a Europa dos Direitos, Liberdades e Garantias também já muito deve. Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, para começar. E estou convicta de que também a croata Maria Pejcinovic, o croata não é fácil de pronunciar, atual secretária-geral do Conselho da Europa, e a grega Despina Chatzivasiliou Tsovilis, a nova secretária-geral da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, merecerão figurar numa futura edição do dicionário. Ao folhear este dicionário, porque, enfim, os dicionários não são para ler de fio a pavio, são para consultar, ver os verbetes, as entradas que mais suscitam o nosso interesse ou curiosidade. Mas dizia eu, ao folhear este dicionário, ocorreu uma pergunta com que Batista Bastos iniciava as suas conversas secretas na SIC. Onde é que você estava no 25 de Abril? Onde é que estavam as mulheres na Revolução dos Escravos? Estavam lá, a fazer a revolução, no seu posto, como sempre estiveram em todos os grandes momentos da história. Podem ter estado afastadas dos holofotes, podem ter sido ignoradas pelos escribas e pelos fotógrafos, mas elas estavam lá. E só não estiveram quando lhes sonegaram direitos fundamentais, como o direito de elegerem e serem eleitas, mas nunca desistiram de lutar. E têm continuado a lutar, porque a invisibilidade das mulheres não pertence ao passado. Ainda hoje, nas campanhas eleitorais, as mulheres têm menor visibilidade que os homens. E, ao contrário do que acontece com os candidatos, as candidatas são predominantemente citadas na comunicação social por razões que nada têm a ver com as suas ideias e programas políticos. São referidas por causa da aparência, da cor do cabelo, do vestuário, por serem familiares ou amigas de alguém conhecido. E não basta as mulheres vencerem eleições, têm de lutar depois contra os estereótipos vigentes na sociedade e os preconceitos. Regra geral, o seu trabalho tem menos visibilidade que o dos seus colegas homens. Mesmo quando pertencem a governos paritários, o que ainda é raro, e dão provas de grande competência, o que é frequente, o seu mérito é menos reconhecido e a sua obra menos valorizada que os dos seus pares masculinos. Também as mulheres estavam no seu posto na construção do projeto europeu e elas também estiveram na concepção e na execução do projeto europeu. Era preciso descobri-las, encontrá-las, porque, mais uma vez, ficaram invisíveis, porque os holofotes não se viraram para elas, porque os fotógrafos as ignoraram, porque as câmaras de televisão não lhes deram visibilidade. Fazer a Europa é fazer a paz, afirmou Jean Monnet. Se assim for, são as mulheres as principais artífices do projeto europeu. Termino como comecei. Renovo as felicitações às coordenadoras, às autoras e aos autores e agradeço mais uma vez a vossa presença. E agora dou a palavra ao meu colega Luís Capolos Santos, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República. Cumprimento as senhoras coordenadoras da obra que hoje aqui apresentamos, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e a senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Umas brevíssimas palavras apenas de felicitação e de agradecimento. De felicitação por este trabalho extraordinário, que eu imagino o quão difícil deve ter sido compilar e retirar da penumbra da história tantos nomes até agora desconhecidos para nós, e por isso os meus parabéns ao trabalho
quem coordenou esta obra e dos múltiplos autores que trataram cada uma das biografias. Por mais estranho que isso possa parecer, eu não li, obviamente, todo o dicionário, mas tenho estado a lê-lo não como um dicionário, mas porque, por mais estranho que isso possa parecer, e apesar de tantos autores diferentes, existe uma enorme coerência nesta obra. E é uma forma muito interessante de revisitar a história dos últimos 120 anos, vendo-a de diferentes perspectivas e em diversos momentos temporais que, sem ordem cronológica, se vão sucedendo. E é curioso também verificar, tive a oportunidade há pouco de o referir, quantas ligações vamos descobrindo, não é? Que esta senhora era, afinal, a mulher daquela outra personagem famosa, as relações entre todos. É, portanto, um trabalho muito original, que, em alguns momentos, me comoveu, porque, de facto, e ignoramos tantas vezes o imenso sofrimento que está por detrás de cada personagem de que apenas, muitas vezes, vagamente conhecemos o nome. E este trabalho tem, para além de tudo o resto, o mérito, como disse, de retirar da sombra nomes que permaneceriam esquecidos eternamente. E o esquecimento é a pior coisa que há. E eu, à medida que a idade também me vai avançando, tomo cada vez mais a percepção desse facto terrível. A geração, quando muitas vezes falo da política recente ou da nossa história recente, a geração com menos de 40 anos ignora completamente personagens com os quais convivemos e que parece impossível terem sido tão rapidamente esquecidos. Ora, se isso acontece num ciclo temporal tão pequeno, mais sucede quando estamos aqui a falar de mais de um século. E é também curioso verificar que quantos sonhadores e quantos visionários da Europa não existiram, da Europa Unida, mesmo antes dela acontecer. E é curioso também fazer essa constatação, porque nos esquecemos também muitas vezes desta construção fantástica que é a União Europeia. De facto, creio que, do ponto de vista da arquitetura política, não creio que haja nada comparável ao longo da história. E, sobretudo, para quem conhece as instituições por dentro, percebe quanto essa filigrana organizativa acaba por ser eficaz, porque esquecemos muitas vezes que estamos a falar com 27 Estados-membros, no caso do livro ainda falamos com 28 Estados-membros, com culturas, tradições, histórias recentes de enorme conflitualidade, com episódios que ainda marcam tanto políticos ativos. Se me permitem apenas uma pequena observação, eu estive aqui há 2 ou 3 dias, tivemos uma reunião com a Associação dos Antigos Eurodeputados. E estivemos a fazer o balanço, a senhora Secretária de Estado, creio que também esteve. E tive a oportunidade de encontrar o Hans-Gert Pöttering, que foi Presidente do Parlamento Europeu, quando eu e a Edith exercemos a função de deputado. E lembro-me um episódio que tive a oportunidade, com muita satisfação e com alguma emoção, de lhe recordar. Houve um momento, não sei se a Edith certamente estaria no plenário, mas houve um momento em que Pöttering foi muito ofendido, mas de uma forma extremamente violenta, por um deputado da extrema-direita, que o acusou, basicamente, de nazismo e de coisas do género, e o invetivou, recordando o período negro da Segunda Guerra Mundial. E ele respondeu com uma serenidade que me impressionou, contando a sua história. E a história de Pöttering era a seguinte: portanto, ele diz que o pai morreu 6 meses antes da guerra terminar. Ele vivia numa cidade alemã, cujo nome agora não me lembro, que é hoje território polaco. Ele tinha 5 anos e a sua mãe estava grávida da irmã que viria a nascer posteriormente. E ele recordou como foi expulso de casa e como a mãe teve de caminhar quilómetros e quilómetros até chegar àquilo que é hoje território alemão. E, portanto, demonstrando que episódios como estes estão tão presentes ainda na memória de muitos dos atuais
atores políticos. Por isso, defender a Europa e aproveitar a oportunidade que agora temos com a Conferência sobre o Futuro da Europa para aperfeiçoarmos um modelo que, apesar de tudo, não é perfeito e que queremos aperfeiçoar. É uma oportunidade que temos e, para que isso aconteça, estou certo que o papel das mulheres será, no futuro, tão relevante quanto foi no passado, no período histórico que o livro que hoje aqui apresentamos representa. Por isso, senhoras coordenadoras, por vosso intermédio a todos os autores, o meu muito obrigado e muito obrigado também por privilégio que me concederam, na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, de ficar também associado à obra que em tão boa hora meteram mãos. Muito obrigado. Muito obrigada. Como já ficou claro, o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Luís Capolas Santos, é um dos propiciadores da obra, assim como também a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, também prefaciou este livro e, Senhora Secretária de Estado, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Uma saudação também ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, Dr. Luís Capolas Santos, à Sra. Doutora Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão de Igualdade de Género, e às nossas três coordenadoras, a Isabel Baltazar, a Alice Cunha e a Isabel Lousada. E é com um enorme orgulho que participo hoje aqui na apresentação pública deste dicionário que vem devolver às figuras femininas a importância e o valor que merecem, de facto, na construção europeia. E faço com um triplo orgulho, eu diria. Primeiro, porque a ideia deste livro surgiu a partir da construção do dicionário das grandes figuras europeias, aqui lançado também nesta sala, e quando falávamos de que o dicionário das grandes figuras europeias, naquele momento, tinha poucas figuras femininas, que era importante dar mais atenção às mulheres na construção europeia. Pois aqui está. Aqui está o trabalho de tantas investigadoras, de tantos investigadores sobre a coordenação das nossas três professoras. E, portanto, é extremamente interessante ter este livro aqui, agora, e ter contribuído para que ele possa estar hoje com todos nós e ser aqui apresentado. Em segundo lugar, por conseguirmos fazê-lo durante a presidência portuguesa da União Europeia. Tendo sido a questão da igualdade de género um dos temas fundamentais, um dos temas agregadores da presidência portuguesa em toda a área social, eu acho que é extremamente útil, interessante e simbólico, quase a terminar a nossa presidência, podermos fazer a apresentação aqui na Assembleia da República deste dicionário das mulheres na construção europeia. E, finalmente, porque, em terceiro lugar, esta obra, que reúne estes contributos de tantas áreas do conhecimento sobre a vossa brilhante e empolgante coordenação, vê a luz do dia num momento em que, infelizmente, vemos andar para trás algumas das conquistas que as mulheres conseguiram alcançar ao longo das últimas décadas. 25 anos passados da Declaração de Beijing, da Conferência do Cairo, da Conferência de Istambul, começamos a ver que em alguns momentos há passos atrás dados na luta contra a violência contra as mulheres ou reticências de alguns países em relação ao papel das mulheres e à necessidade do empoderamento das mulheres e das raparigas na vida política, sobretudo. E, portanto, estes são três aspectos que para mim são extremamente importantes, apesar de nós vermos que o caminho percorrido foi longo e foi grande. Há pouco falava com o Dr. Capolas Santos, dizendo que em 79 haviam cerca de 15% de mulheres no Parlamento Europeu, quando ele foi fundado. Em 2019 temos 40% de mulheres no Parlamento Europeu. Lá chegaremos à paridade, esperamos.
E hoje temos uma mulher a assumir a presidência da Comissão Europeia, temos uma mulher na presidência do Banco Central Europeu, temos uma mulher primeira comissária titular da pasta da igualdade. E, portanto, esta marcha, que tem sido uma marcha importante, mas lenta também, com figuras extraordinárias que já aqui foram evocadas pela senhora Vice-Presidente, como Nicole Fontaine, ou Louise Weiss, Simone Weil, ou as portuguesas Helena Vaz da Silva e Maria de Lourdes Pintacilgo. Aqui um pequeno momento para recordar Maria de Lourdes Pintacilgo, uma visionária avant la lettre, que no momento em que agora estamos a trabalhar sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, falava nos anos 90 da necessidade de refundar essa mesma Europa e, simultaneamente, quando estamos nós a fazer a Cimeira Social do Porto, ela se empenhou ao longo de toda a sua vida nesta criação de uma Europa dos direitos cívicos, dos direitos sociais e também o seu trabalho que acabou por redundar de uma forma mais ampla na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E, portanto, estas figuras das mães europeias, como também aqui já foi dito, mulheres de grande visão, como a própria Fausta Desorme, que falava a doutora Edith Estrela, que promoveu essa campanha em torno da ideia de vota por uma mulher e que permitiu realmente que 67 mulheres tivessem sido eleitas para o Parlamento Europeu e que contribuiu também para a eleição de Simone Weil como a primeira presidente mulher do Parlamento Europeu. As coisas, como eu dizia, ainda não estão onde deveriam estar. Há um grande caminho a fazer e há uma vigilância constante que temos que ter. As estatísticas que constam da Estratégia para a Igualdade de Género 2025 da Comissão Europeia são muito claras. 33% das mulheres na União Europeia foram vítimas de violência física ou sexual. Na UE, as mulheres ganham, em média, 16% menos por hora do que os homens. Apenas 7,5% dos presidentes dos conselhos de administração e 7,7% dos diretores executivos das empresas na Europa são mulheres. E a crise pandémica veio mostrar que esta situação se agravou, porque sabemos bem que a crise não é neutra do ponto de vista de género e que foram as mulheres quem mais pagou ou pagou o preço mais alto por esta crise. E por isso esperamos também que este livro nos dê força, nos dê coragem, nos dê vontade de continuar a lutar e a trabalhar pelo lugar das mulheres no mundo e também pelo lugar das mulheres na construção desta Europa. Como dizemos, como moto da nossa presidência portuguesa, é tempo de agir. É tempo de agir por uma Europa mais igualitária, onde as mulheres tenham o seu lugar. Fica o reto de um segundo volume sobre as mulheres contemporâneas na construção da política, na construção da Europa, na construção desse sonho, um sonho que é também um motor da ação e que pretende a construção de uma Europa mais justa, mais verde, mais digital, mais igualitária. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado. E agora, para concluir as intervenções dos prefaciadores, também a Senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade de Género, Rosa Monteiro, prefaciou este dicionário, mas não podendo estar presente conosco, em sua representação vamos ouvir a doutora Sandra Ribeiro, Presidente da SIC. Tem a palavra. Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Excelentíssimas Coordenadoras da Obra, Isabel Baltazar, Alice Cunha, Isabel Lousada, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Autoras e Autores dos textos que constam desta obra. Em nome da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, agradeço o convite que lhe foi dirigido para fazer parte deste ilustre painel da apresentação do lançamento do dicionário As Mulheres na Unidade Europeia.
obra cujo o projeto muito entusiasmou desde o primeiro minuto e ao qual disponibilizou todo o seu apoio, inclusive financiamento, para que pudesse ser concretizado e ainda dentro do período de presidência portuguesa da União Europeia, como já aqui foi dito, e que é particularmente simbólico, tendo em conta que uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia é exatamente, ou está a ser, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, em particular a análise dos impactos socioeconómicos da pandemia numa perspectiva de género e a necessidade de transversalização dessa mesma perspectiva nos planos de recuperação e resiliência nacionais dos diversos Estados-membros. Infelizmente, como já aqui foi dito, por razões de sobreposição da agenda de última hora, não lhe é possível estar presente, tendo, por isso, me incumbido, na minha qualidade de Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Serviço da Administração Pública por si tutelado e com a missão de promover a igualdade e não discriminação, de dizer algumas palavras em sua representação. No prefácio escrito pela Sra. Secretária de Estado, lê-se que esta publicação reconta-nos a história da União Europeia, tornando-a numa verdadeira história que é nossa, porque não só feita por uns, mas também por mulheres. Sabemos que as histórias escritas do mundo, durante muito tempo, em todos os setores e em todos os parâmetros e quadrantes, invisibilizaram as mulheres. Como se só meia humanidade tivesse efetivamente trabalhado, escrito, estudado, pensado, refletido, criado, inovado e lutado. Muitas são as obras sobre a construção da União Europeia que se referem aos pais da Europa e quase nenhuma, se é que alguma, se refere às mães da Europa. A história que vem nos livros mostra a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, surgida do Tratado de Paris, assinado em 14 de abril de 1951, como um mundo de homens, de pais fundadores que agrupavam as indústrias pesadas, então confiadas à SECA, carvão e aço, e só eles constam das fotografias, só eles assinam os documentos. O que consta dos anais são apenas homens políticos europeus que nos anos 50 se comprometiam com a construção da comunidade. Durante a década de 50, ninguém imaginava uma mulher num alto cargo da SECA ou uma diretora-geral que dirigisse os setores europeus do carvão e do aço, cuja força de trabalho era 95% masculina, conforme, aliás, revelado num documento oficial de 1951 da própria alta autoridade, que, parafraseando, diz: nós estamos bem cientes de que o pessoal da indústria cirúrgica é predominantemente masculino. O número de trabalhadoras é tão baixo que nem consta como item específico nas estatísticas ordinárias da SECA. Não é preciso. O mesmo era essencialmente verdadeiro para a relação, em relação ao carvão. A situação era também semelhante em outras instituições da SECA, como o Tribunal de Justiça, com 7 juízes nomeados em 1952, juízes todos homens, bem como na Assembleia Comum. Dos 78 deputados dos Parlamentos Nacionais que integravam a Assembleia quando da sua criação, havia, no entanto, uma mulher, Margaretha Klomp, deputada que tinha sido primeira-ministra na Holanda no pós-guerra, uma isoladíssima exceção. Onde estavam as mulheres nesta primeira comunidade? É como se não existissem mulheres à época. A razão é conhecida. De facto, nos anos 50, as mulheres tinham tido pouco espaço na vida política nacional nos 6 Estados fundadores. Mas essa não é toda a verdade. Existiam algumas mulheres que, nas sombras dos fundadores do projeto europeu, contribuíram com a sua inteligência, bom senso e trabalho árduo para a concretização deste projeto. E uma palavra é também merecida para as mulheres que trabalharam incansavelmente na importante máquina da administração da SECA. Secretárias, datilógrafas, intérpretes, escriturárias. Mais um bando de invisíveis, mas que também desempenharam um papel fundamental na construção da Europa, como, por exemplo, Ursula von Makers, que traduziu grande parte das conversas entre o presidente Jean Monnet e o seu vice-presidente alemão Etzel, que duravam horas a fio e que extenuaram esta datilógrafa, esta intérprete até ao limite. Ela era, portanto, um elo absolutamente indispensável entre as duas figuras, simplesmente as duas figuras mais importantes da SECA. Mas para a história, ela, assim como tantas outras, ficou apenas conhecida como a intérprete. Aliás, existem algumas fotografias da época em que, em vez do seu nome, na legenda tem apenas intérprete. A história não reconhece a nenhuma mulher um papel determinante nos primeiros anos da construção europeia, mas a história quase sempre é injusta e quase nunca é neutral do ponto de vista do género. Essa aparente ausência inicial de mulheres pode levar a crer que elas não participaram no início desta construção, nomeadamente nos anos 50 e 60. Este dicionário, mesmo que não exaustivo, demonstra que tal não é exatamente assim. Este dicionário é o resultado da convicção das suas coordenadoras e também, como já vimos aqui, de muitos apoiantes e apoiantes
que têm a convicção, que sabiam que existiram claramente mulheres que contribuíram com a sua ação, o seu pensamento, esforço e trabalho para a construção da Europa. Era preciso ir procurá-las, escavar a superfície da história contada para encontrar as protagonistas esquecidas, procurar entre relatos e documentos quase sempre ditados por homens, mas muitas vezes escritos por mãos femininas, onde estavam e quem eram as mulheres que com as suas ações e ideias apoiaram esta construção maior. Antecipando o final feliz da tarefa gigante e difícil que as coordenadoras e os autores e autoras deste dicionário levaram e empreenderam, temos a prova acabada nesta obra de que, efetivamente, não só existiram várias mulheres que participaram em projetos que contribuíram para esta construção europeia, mas que, além disso, com as suas ideias, garantiram a manutenção da paz, do enraizamento dos princípios de solidariedade, igualdade e democracia na Europa, como um trabalho fundamental e determinante. Muitas são as mulheres cujas histórias de vida são agora resumidas neste dicionário e que comprovam o seu envolvimento. Todas elas merecem este destaque. De todas, e porque o tempo é curto, vou apenas relembrar duas que, porventura, até são as mais conhecidas, muito embora apareçam muitas vezes conhecidas por serem mulheres que estavam na altura a fazer estes trabalhos e não exatamente com o enorme trabalho que fizeram. Louise Weiss, jornalista, feminista e pró-europeísta, que viveu entre 1893 e 1983, que dedicou grande parte da sua vida ao compromisso com uma Europa mais unificada e pacífica, desde a fundação do seu jornal, La Europe Nouvelle, até ao rescaldo da Grande Guerra e a publicação das suas Memórias de um Europeu, em 1968, até ao seu discurso inaugural como membro mais velho do Parlamento Europeu, em 1979, e ainda à criação de um prémio com o seu próprio nome para galardoar quem se distinguisse na manutenção da paz na Europa. É um exemplo colossal de dedicação à causa europeia. E Simone Weil, nascida em 1927, sobrevivente do Holocausto, advogada, política, feminista, que em 1979, que também já foi aqui referido, se tornou membro do Parlamento Europeu e é eleita a primeira mulher presidente e nesta que foi a primeira eleição também de sufrágio direto. Ficou conhecida pelo seu inabalável compromisso para com uma Europa unificada. E em jeito de curiosidade, diga-se, aliás, que em dezembro de 1981, Weil foi a primeira mulher a receber o prémio Louise Weiss, pela sua incansável ação a favor da Europa e da paz. Obrigada pelo tempo que dedicaram a fazer este trabalho, que reveste a forma deste dicionário e que, certeza, foi uma tarefa árdua, mas muito compensadora. Obrigado por darem a conhecer aquilo que o preconceito tem teimado em esconder, mas que não consegue fazer desaparecer, nem nunca conseguirá. Obrigada por esta publicação, numa fase da nossa vida coletiva em que ressurgem riscos de retrocesso em áreas fundamentais para a igualdade de género, nomeadamente no mercado de trabalho, onde os impactos da pandemia são tudo menos equilibrados entre homens e mulheres e se torna ainda mais importante do que antes estarmos atentos e atentas a tudo fazer para evitar a retradicionalização do papel societal feminino. Relembrar o trabalho das mulheres do passado, como o fizeram, é empoderar as mulheres do presente e mostrar modelos de força às mulheres do futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Ouvimos os três professores, embora a Secretária de Estado para a Igualdade tenha estado representada, e vamos agora ouvir as três coordenadoras desta importante obra. Só uma breve apresentação, porque como também estamos a ser seguidos, e cumprimento todos aqueles que nos estão a seguir por via digital, é importante fazer em breves palavras esta apresentação. A professora Isabel Baltazar é professora e investigadora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É especialista e doutorada em História e Teoria das Ideias, especialidade de História das Ideias Políticas, tem uma tese intitulada Portugal e a Ideia da Europa, Pensamento Contemporâneo. Como já referi, é investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade da Nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, associada do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra,
recebeu o Prémio Gulbenkian de História da Europa pela Academia Portuguesa de História à sua obra Repensar Portugal e a Ideia de Europa em 2020. Sra. Professora, tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar a mesa na pessoa da Vice-Presidente da Assembleia da República, doutora Edith Estrela. Muito obrigada. Muito obrigada por nos acolher, Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Dr. Luís Capolas Santos. Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, doutora Ana Paula Zacarias, por mais uma vez acreditar em nós e mais uma vez estar aqui conosco. Cumprimentar também a doutora Sandra Ribeiro, da SIG, também da nossa família científica que já conhecíamos e que está em representação da doutora Rosa Monteiro, secretária de Estado da Igualdade, a quem eu peço que transmita os nossos agradecimentos e cumprimentos. Cumprimentava também a todas as pessoas presentes nesta sala, muito particularmente, permitam, porque as emoções fazem parte da vida também de um cientista, cumprimentar as minhas co-coordenadoras, Alice e Isabel, e agradecer-lhes porque sem elas esta obra nunca seria possível. Cumprimentar também quem está nesta sala e, embora esteja nos bastidores, Conceição Carvão, Margarida Cunha e toda a equipa que contribuiu para que a obra agora esteja na nossa mão, possamos acarinhá-la. Foi preciso uma equipa da Assembleia, das edições do Parlamento, que eu gostava muito de agradecer, cumprimentar. E, finalmente, cumprimentar também todas aquelas pessoas que nos estão a acompanhar através desta plataforma digital, neste novo mundo em que já nos habituámos a viver de uma outra maneira, mas que está tão simpático como esteve simpático há 2 anos aqui nesta mesma sala, com a forma presencial, o que significa que também a humanidade se vai adaptando aos novos tempos e vamos conseguindo tirar das dificuldades grandes oportunidades. E de facto foi o que tentámos fazer com este dicionário, tirar de uma dificuldade uma grande oportunidade. E por isso eu queria dizer, começando por evocar os poetas que estiveram no vídeo, de início os poetas portugueses que falaram sobre a Europa, mas também os poetas europeus que falam e nos inspiram sobre a Europa. Queria citar uma frase de Hölderlin, quando diz que nunca tanta coisa esteve no seu começo. E eu poderia dizer que nunca tanta coisa esteve no começo deste dicionário. E queria apenas referir 3 pontos para ser breve. E o primeiro ponto foi o grande desafio lançado pela senhora Secretária de Estado quando apresentava o dicionário das grandes figuras europeias e nos perguntava porquê tão poucas mulheres. Aliás, ela até as numerava, porque disse também nessa altura que gostava muito de dicionários, mas estavam ali, porquê? 5 mulheres. De facto, esse foi o primeiro grande desafio para estarmos hoje aqui. A ela devemos essa ideia de concretização. Segundo grande desafio, e que de facto também esteve no seu começo, é que aceitei o repto e a Alice, coitada, teve que ir atrás da minha aceitação, porque eu já tinha dito que sim e me tinha comprometido e pensei, mas que fácil tarefa é esta, nada temos a temer, porque afinal é uma obra já feita. Já feita porquê? E vem a terceira razão, porque há 2 décadas que trabalhávamos
no módulo de construção europeia, trabalhávamos as figuras europeias, masculinas e femininas, com os estudantes de mestrado do Departamento de Estudos Políticos. Curiosamente, cumprimentos, porque alguns são agora os nossos investigadores júniores que participam nesta obra, e vermos como vamos deixando semente e o futuro da Europa está nesta jovem geração. E também o outro estudo sobre as mulheres, onde trabalhávamos não a construção europeia, mas a ideia da Europa, com essas mulheres que também as estudantes e os estudantes iam descobrindo nomes, embora eu me achasse muito capacitada de que a minha lista estava completa. E perante estes três desafios, pensei, a obra está realizada, vamos pôr mãos à obra para apenas a operacionalizarmos. Nunca pensei que fosse tão difícil fazer esta obra. Eu estava profundamente enganada de que sabíamos tudo, porque fomos descobrindo que quase ou nada sabíamos. Eu estava muito enganada de que centenas de mulheres que tínhamos na nossa primeira listagem nos iriam fazer o dicionário com a maior das facilidades, porque perante os nossos critérios ficávamos sem mulheres para o dicionário. Porque também não podíamos escrever se os critérios eram tão claros, tão apertados, que a maioria da primeira lista voou. Então agora íamos escrever uma obra de páginas em branco. Impossível! Tivemos que fazer as três, várias listagens, pedir ajuda e também às embaixadas. E tínhamos ainda um outro último critério, é que teriam que estar representadas pelo menos uma das 27 mulheres dos países. E aqui é que nos metemos no maior dos trabalhos, porque pensámos que também era muito fácil e revelou-se bem difícil, sobretudo naqueles países mais pequenos, naqueles que aderiram em último lugar, naquele grande grupo dos 10, em que as mulheres estavam lá, mas os nomes que protagonizavam essa integração na Europa eram homens. Então, o que fazer para descobrir mulheres invisíveis da história? Foi como andar a construir um puzzle, foi como andar num trabalho de Hércules à procura do que não sabíamos que íamos encontrar. Finalmente, encontradas essas mulheres, tivemos o último problema. E esse, lavámos as mãos e entregámos aos autores. Distribuímos as 83 mulheres do dicionário por autores consagrados da Academia, os séniores, e por esses júniores que fizeram uma equipa de excelência e a quem eu queria, em meu nome e em nome das coordenadoras, felicitar. Porque tudo o que é grande nasce de uma equipa coesa, ninguém faz nada sozinho, nem as coordenadoras fariam nada sem os autores. No entanto, os autores, quanto às mães que falaram hoje aqui, as founding mothers, as mulheres visíveis, esses autores aceitaram o repto e felicitaram-nos, vamos à obra. Mas agora, quanto às outras, aquelas que ninguém conhecia, os autores pediram-nos ajuda. O problema é que a ignorância era total. E foi a partir daí, através do trabalho dos autores, de investigação original e também nossa de apoio a essa investigação, que esta obra conseguiu ter 27 mulheres de 27 Estados, que era um dos compromissos assumidos pela coordenação, para além de todas as outras, para prefazer os 83 no total.
finalmente estava em andamento a nossa obra. Esperámos que tudo corresse e correu pelo melhor, com o contratempo que sempre vão existindo em obras deste género, mas foi um verdadeiro trabalho de investigação e um trabalho de equipa coesa e, portanto, a minha gratidão e os meus parabéns a todos os que nela intervieram, a todos os autores. E para terminar a introdução, mas depois a segunda parte é muito breve, para terminar, queria também dizer que houve outro critério, era que esta obra fosse escrita por homens e por mulheres, também em paridade, porque queríamos ciência, não ideologia. Queríamos que a humanidade estivesse toda aqui representada, e esta humanidade são homens e mulheres. E por isso, se contarem também, vão encontrar um equilíbrio entre autores e autoras. E, portanto, foi este o grande ideal que hoje, um pouco emocionada, vos digo que é bom estar aqui e ver a obra já feita. Por último, queria também dizer que nesta obra nós prosseguimos uma investigação a partir da história da integração europeia, tendo como ponto de partida uma questão essencial: as mulheres onde estavam durante o processo de unificação europeia. Queria acrescentar que quando falamos de unidade europeia, englobamos as mulheres da ideia de Europa anteriores à construção europeia, como dizia e muito bem o Dr. Luís Capolas Santos. E tentámos também as mulheres durante a construção europeia. Mas agora parece-me que ainda nos falta hoje um trabalho de casa, que eu pensei que a senhora Secretária de Estado já estava cansada de nós, mas, e muito bem, faltava agora a atualidade, porque ainda ontem jornalistas nos perguntavam por que não estarem figuras da atualidade? E também todas as apresentações vossas foram nesse sentido, o que significa que uma obra nunca está feita e que temos que prossegui-la. Não sei se já esgotei o meu tempo. Ainda posso... Alguém está a contabilizar? Não estamos a contabilizar, portanto, faz favor. Então, eu só queria continuar agora, muito brevemente, pela idiosincrasia da obra. A nossa pergunta era essa: onde estavam as mulheres durante o processo de unificação europeia, que foi o nosso ponto de partida para esta investigação. Depois, a grande constatação, já hoje apresentada aqui pela mesa, que a Europa tem pais da Europa, mas também tem mães da Europa. Então, porque conhecemos tão bem os primeiros e quase desapareceram as segundas, ou porque, existindo, não tiveram visibilidade. A verdade é que a Europa foi feita de projetos em que estiveram homens e mulheres lado a lado, e é necessário reabilitar hoje aqui a memória delas. Foi esse trabalho de Hércules que percorremos nesta obra, primeiro para identificar essas figuras femininas, depois para as conhecer, porque muitas delas não eram nada conhecidas. Se é certo que já trabalhávamos este tema há décadas, de facto, tudo nos pareceu novidade e, por isso, consideramos, modéstia à parte, que esta obra, e porque foi feita por 83 autores, que esta obra é original. Também queria acrescentar que a comum afirmação de que a Europa tem apenas os pais fundadores e, podendo com isso querer considerar o universal,
ficou retratada quando os políticos europeus se uniram na construção da comunidade nos anos 50. Nessa altura, nenhuma mulher aparece nas fotos deste marco decisivo da construção europeia, revelando aparentemente que elas tinham pouca relevância na vida nacional desses 6 Estados fundadores, ainda que possamos identificar algumas delas à sombra dos fundadores e que foram muito importantes para o projeto europeu e que hoje aqui lhes fazemos justiça. A verdade é que sempre estiveram presentes, quer nas décadas de 50 a 60, quer nos anos 80, até à atualidade. Finalmente, foram as mulheres que empreenderam a concretização dos valores da Europa. E é tão importante quando falamos do futuro da Europa, pensarmos nas pedras lapidares que são os seus valores. E de facto foram estas mulheres que mais falaram dos valores da Europa. E muitas delas identificando como valor fundamental e essencial o valor da paz, sem o qual não seria possível qualquer unidade europeia e ainda menos colocar as primeiras pedras no edifício europeu nesse processo pós-guerra que se seguiu ao sentimento de necessidade da unidade europeia pós-Primeira Guerra. Por isso, estas mulheres muitas vezes estão unidas, como a mesa também referiu, nomeadamente a doutora Sandra Ribeiro, aos ideais pacifistas. E por isso, as mulheres pela paz são também as mulheres pela Europa. E uma não se faz sem a outra via. De facto, as mulheres são as grandes pacifistas e a Europa terá de recuperar o seu passado se desejar manter as suas raízes enquanto civilização. Há que evitar a constituição de impérios que absorvam as pequenas nações, sem as quais a Europa perderá a sua identidade. Não pode ser mutilado. Por isso, para afastar uma política de dominação e para termos no futuro da Europa uma política inclusiva, incluindo os grandes, os pequenos Estados, os homens e as mulheres, todos unidos para conservar a grandeza do projeto europeu e acompanharmos as ideias que os visionários e também as visionárias nos oferecem para a construção do presente e do futuro da Europa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Eu há pouco não referi, mas queria também cumprimentar a Sra. Deputada Elsa Paz, que também tem dedicado muito do seu tempo e saber à problemática da igualdade de género. E passo a palavra à Sra. Professora Alice Cunha, outra coordenadora da obra, que é doutorada em História Contemporânea pela nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, também é investigadora, tem trabalhado sobre História da Integração Europeia, tem vasta obra publicada sobre esta matéria e tem-se, de facto, dedicado à história da integração europeia, aos estudos sobre o alargamento, a europeização e os fundos europeus. Tem a palavra, Sra. Professora. Obrigada. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela, Sr. Presidente da Comissão
Paula Santos, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Embaixadora Ana Paula Zacarias, a Senhora Doutora Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, caras colegas coordenadoras, todos os autores, colegas e famílias que nos estão a assistir por videoconferência. Este é naturalmente um dia feliz, como em qualquer apresentação de livro. E nesta ocasião, normalmente temos duas tendências contraditórias. Por um lado, muito nos apetece falar amplamente dos resultados que obtivemos neste livro. Mas, por outro lado, também queremos deixar essa descoberta ao leitor quando receber a sua cópia. Já foi aqui amplamente falado sobre a ideia que motivou a publicação deste dicionário. Grande parte também do trabalho desenvolvido foi uma lacuna historiográfica e, de facto, estamos aqui em três, estamos aqui duas historiadoras e que temos, de facto, este trabalho feito na área da história da integração europeia. Daí que alguns dos nomes que foram apontados aqui, nomeadamente o de Ursula von der Leyen ou da Christine Lagarde, não foram incluídas. E não foram incluídas pelos critérios que nós elaboramos. São ambas a iniciar, no caso concreto da integração europeia e das suas funções a nível das instituições europeias, o seu percurso. Portanto, achamos prematuro incluí-la já, uma vez que os seus mandatos ainda não estão terminados. Foi também o caso de outras personalidades. Como em qualquer obra, temos que ter critérios bem definidos. Obviamente que este dicionário, como qualquer outra obra, é sempre um trabalho incompleto e que pode ser, e espero que seja, melhorado no futuro. Aliás, cada autor que redigiu uma entrada para este dicionário, no final teve uma nota muito positiva de agradecimento e de descoberta também. Todos eles, como nós, aprenderam vários aspectos do papel, da ação, do ideário destas mulheres no seu percurso para a unidade e, posteriormente, para a construção europeias. E sei certamente que muitos deles, com este interesse que ganharam a redigir estas entradas, irão debruçar-se futuramente em trabalhos de fundo sobre várias destas personalidades que aqui retratamos. Obviamente que a primeira entrada do dicionário é a Europa. A Europa é uma personagem feminina, mas não é homens, e julgo que conseguimos uma boa simbiose entre o primeiro dicionário, o papel, a ação, o ideário dos pais fundadores, com este segundo volume dedicado ao contributo das mulheres em prol da unidade e da construção europeia. No meu caso em concreto, que tenho dedicado grande parte da minha investigação à adesão de Portugal e à participação de Portugal na União Europeia em concreto, quando fiz a minha tese de doutoramento, de facto, eu apenas encontrei 3 mulheres, digamos, da equipa negocial portuguesa, Raquel Bentecourt Ferreira, uma por parte da Comissão Europeia, Ingrid Nilsson, e a nível dos Estados-membros, a Margaret Thatcher. Hoje em dia, felizmente, sabemos que a participação de Portugal na União Europeia já é suportada por um conjunto vastíssimo e muito alargado de mulheres, seja a nível da Secretaria de Estado, dos vários gabinetes ministeriais, da Assembleia da República, no Parlamento Europeu, nos vários serviços da União Europeia. Portanto, a sua representatividade e o seu contributo, seja técnico, seja decisório, seja político, já é muitíssimo mais visível e relevante. Também fomos, para além das mais fundadoras, fomos buscar mulheres que, de facto, estavam completamente esquecidas, e esse trouxe-nos outro desafio importante, que foi o acesso às fontes. Que foi muito difícil, porque se conseguimos encontrar para os pais fundadores uma variedade de fontes, seja escritas sobre eles, em relação destas mulheres. Como disse, neste dia está aqui à minha frente, este não foi um trabalho isolado,
plantada, como já foi dito, e muito bem plantada pela senhora Secretária de Estado nesta casa há 2 anos atrás, precisamente, com o trabalho de grande dedicação, empenho e esforço da Isabel Baltazar e da Isabel Lousada, com o apoio financeiro e logístico da Assembleia da República, e aqui primeiro cumpre-me também nomear as pessoas que também estão do lado invisível desta obra. Esta obra começou sob a égide da Marlene Viegas, entretanto passou para a Maria Teresa Paulo, que também partilha com interesse pela investigação nos estudos europeus, com a revisão aprimoradíssima da Conceição Garvão, com o trabalho de edição das fotografias da Margarida Cunho, do Nuno Timóteo também, e do Vítor Silva, sobre também a orientação do José Manuel Araújo. O nosso obrigado a todos. Contou também com o apoio da Secretaria de Estado e para a Igualdade, para os 83 autores que embarcaram connosco nesta aventura e que sem eles estas entradas não estariam tão brilhantemente redigidas e que muito contribuirão para o conhecimento nestas áreas. Além disso, também gostaria de agradecer ao Instituto Português de Relações Internacionais, que é o meu centro de investigação e que de facto continua a ser em Portugal e contra a corrente, digo, uma das unidades de investigação que continua a patrocinar e a apostar na investigação em estudos europeus. Finalmente, e agora a nível pessoal, às minhas colegas investigadoras, professoras, cientistas, esta sessão por videoconferência, a maioria contribuímos muito para o avanço científico. A editora prestigiada, precisamente este mês, indica a paridade de ações de 7 Estados-membros. Este caminho está feito. Muitas de nós trabalharam para hoje estejamos aqui a apresentar publicamente todos. Nos compete a nós, é de decisão, sobretudo, para que consigamos apresentar a nossa divisão de futuro para a sociedade e dar o nosso contributo, que certamente é diferenciador. Nunca em oposição, mas em colaboração. Eu sei que darei o meu contributo e estou certa que também darão o vosso. Obrigada. Muito. Agora a palavra para a professora Isabel Lousada, a outra coordenadora da obra, que também é investigadora da nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, é doutorada em Estudos Comparados Anglo-Portugueses, tem orientado os seus trabalhos na linha dos estudos sobre as mulheres, publicação na área, tanto em Portugal e, portanto, também muito credenciada para este trabalho. Tem a palavra, Sra. Professora. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem a partir da transmissão que é feita aqui desta magnífica sala. De início, o acolhimento que foi feito para que pudesse ter lugar aqui na sequência daquilo que tinha sido o primeiro. Não quero deixar primeiro de agradecer à Sra. Vice-Presidente e à mesa toda a forma. Queria, sobretudo, referir que não é fácil a continuação. Penso que muitos dos trabalhos que são feitos em relação
aos estudos sobre as mulheres, como lato sensu são designados, têm a imperiosa necessidade de partir pedra, de começar a fazer esse périplo inicial. Na verdade, tudo aquilo que aqui foi dito, e bem, resulta claro que para o progresso social, para esta Europa das mulheres, não basta um esforço, não basta um incentivo, são precisos todos e todas. Neste sentido, foi mesmo há 2 anos, aqui presente também, que me cooptaram, por assim dizer, para esta tarefa. Porventura, uma pedra que poderia ser supletiva, mas que entenderam as coordenadoras da obra anterior dever passar a integrar com a minha dedicação e trabalho aquele que pude dedicar a este momento aqui de felicidade, mas que teve os seus momentos e que importa lembrar também. Foi um momento de grande aprendizagem, não vou referir de novo todos os passos que demos e toda a ajuda que foi dada para que este momento chegasse. Não queria, contudo, deixar de lembrar que nós não devemos julgar os livros pela capa, mas uma vez que tanto já foi dito aqui, cumpre-me dizer que esta Europa da cultura passa por também dar rosto às pessoas. E não foi de sumenos a forma difícil para contornar os obstáculos, de modo a que estas figuras, que são biografadas por nomes insignes das universidades de norte a sul do país e também do estrangeiro, de colegas que participaram com as suas entradas no nosso dicionário, foi necessário dar-lhes rosto. E esta que parece uma tarefa menor, foi, sem dúvida, um processo de enriquecimento de um corpus que, desde a Assembleia da República, à Comissão para a Igualdade, a todas as instituições a que estas mulheres, muitas delas pertenceram, nos permitiram que elas tivessem este rosto que é a vida e o esforço que cada uma empreendeu para que pudessem hoje ter o nome aqui registado. Naturalmente que, até pelo exposto, seria difícil encontrarmos aqui tudo aquilo, todas aquelas que desejaríamos e que nos interessaria e que quereríamos. Contudo, hoje em dia, face à primazia do digital, será certamente uma formulação possível para uma constante atualização. Não foi, contudo, essa a opção tomada por várias razões, mas é de assinalar o esforço para que esta capa represente também tanto mais que há e que passa pela sombra, pelo não dito, e se atentarem a maravilhosa capa, e aqui temos que dizer que a doutora Margarida Cunha foi materializou aquilo que os nossos inputs, os nossos desejos eram. E a partir da capa, a capa é trabalhada a partir da obra de François Boucher, de 1747, que se encontra no Museu do Louvre, L'Événement d'Europe, e mostra precisamente este rapto da Europa. Não é só simbólico. O rapto significa tudo e todas que são abduzidas das suas vocações, daquilo que é o testemunho de vida para o qual qualquer sociedade, na Europa e fora dela, não podemos abdicar se queremos um futuro para esta Europa, para a nossa sociedade, para nós, homens e mulheres, que querem fazer um mundo melhor, um mundo mais igual. Pela minha parte, só posso continuar a agradecer ter sido apoio para esta iniciativa, agradecer às instituições que viabilizaram economicamente. Sabemos que estes projetos são tantas vezes inviabilizados por falta de recursos e, neste caso, tanto a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus quanto a Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade,
têm um papel fundamental, mas não menos importante, será também aqui trazer à colação o facto de estarem presentes nesta sala 3 mulheres investigadoras que dedicam a sua vida ao estudo e à produção do conhecimento científico, aqui e onde passamos, pelas nossas intervenções, pelas nossas publicações, por tantas coisas que não contam nesta sociedade em que a produtividade é tantas vezes mensurável e medida por critérios que são os das instituições que os promovem, lembrar que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas nos acolhe a todas em unidades de investigação que, como nós, tornam esta voz que se desprende de cada uma das páginas e de cada uma das biografadas, também uma voz plural e diversa, como pretendemos seja este futuro de uma Europa que cada um e cada uma constrói. Muito obrigada. Muito obrigada. Reitero os agradecimentos e os cumprimentos às 3 coordenadoras do dicionário. E gostaria também de estender os agradecimentos e os cumprimentos, as felicitações à doutora Conceição Garvão, que foi a revisora da obra, e à doutora Margarida Cunha, que também que foi a designer da capa, portanto, que também participaram, deram também um contributo inestimável a esta obra, também muito obrigada. E também merece uma referência à divisão de edições da Assembleia da República e, designadamente, à sua chefe. Chegamos ao fim desta sessão, que foi uma sessão interessante e muito rica. Quero agradecer também o facto de nos terem explicado os critérios que adotaram, que me parecem muito louváveis e muito justos. A preocupação em que os autores e as autoras dos textos houvesse um equilíbrio na representação de género, o que não tiveram certamente dificuldade, porque as mulheres já estão em maior número nas universidades e já são em maior número doutoradas. Ou seja, também foi aqui referido que ao nível do trabalho há uma paridade, ou seja, nas publicações científicas, etc. Não há ainda paridade na visibilidade, no dar rosto aos autores e às autoras, sobretudo dar rosto às autoras. Eu lembro-me, e acho interessante terem colocado as fotografias aqui na capa, porque eu lembro-me quando andava na universidade e tinha a oportunidade depois de conhecer os autores dos livros pelos quais estudava, que era sempre uma surpresa, às vezes nem sempre agradável. Assim como também acontecia em relação aos escritores, até de ficção, e aos poetas, etc. Mas é bom nós também podermos associar o nome a um rosto, personalizar a relação, e portanto também as queria felicitar por isso. Já aqui foi dito, um dicionário, para além de ser uma obra coletiva, como este manifestamente é também uma espécie de obra em progresso, que nunca está terminada. Porque mesmo os dicionários temáticos, porque o dicionário por natureza verbaliza, representa a vida, e a vida é futuro, é presente, mas também é passado, é presente e é futuro. Mesmo os dicionários temáticos também carecem sempre de permanente atualização. Portanto, cá ficamos à espera também da atualização deste dicionário. E, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço também à equipa da Assembleia da República que transmitiu esta sessão e que tornou possível a sua realização. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam por via digital e até uma próxima oportunidade. Um bom resto de dia para todas e para todos.